prosseguindo com a história de Daniel da Babilônia, narrativa de cerca de 2.600 anos para trás em relação a nós. Daniel era tão inteligente que chegou como escravo na Babilônia e fez uma carreira longeva no serviço público da corte do rei. E, na verdade, foram vários reis. Daniel, diplomata. Daniel, gestor público. Daniel, estadista. Daniel, promotor da justiça. Servidor público do primeiro escalão do serviço público real. Capítulo 14 do livro do profeta Daniel, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada Católica. Estou com a versão Bíblia do Peregrino, editorial Paulus. Relatos gregos. Bel ou a fraude descoberta. O rei Astíages foi sepultado no sepulcro familiar, e o persa Ciro reinou em seu lugar. Daniel vivia com o rei. Era o servidor mais honrado do primeiro escalão do serviço público da corte real. Os babilônios tinham um ídolo chamado Bel. Cada dia lhe levavam mais de 600 litros de flor de farinha, 40 ovelhas e 270 litros de vinho. Também o rei o venerava e ia todos os dias adorá-lo, ao passo que Daniel adorava o seu próprio Deus, o Deus dos hebreus, o Deus Jeová. Yahvé, o Deus único. O rei perguntou a Daniel: por que não adoras Bel? Daniel respondeu: porque eu não venero deuses de fabricação humana, mas apenas adoro e sirvo o Deus vivo, o Criador do céu e da terra, e Senhor de todos os viventes. O rei lhe replicou: então não crês que Bel é um Deus vivo? Não vês tudo o que Bel come e bebe todos os dias? Daniel retomou, sorrindo: não te enganes, majestade. Esse é de barro por dentro e de bronze por fora, e jamais comeu nem bebeu. O rei se enfureceu, chamou seus sacerdotes e lhes disse: se não me disserdes quem come esses alimentos, morrereis. Mas se demonstrardes que Bel os come, Daniel morrerá por ter blasfemado contra Bel. Daniel disse ao rei: faça-se o que disseste. Os sacerdotes de Bel eram 70, sem contar mulheres e crianças. O rei se dirigiu com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes de Bel lhe disseram: nós sairemos. Tu, majestade, traze a comida, mistura o vinho e aproxima-o. Depois fecha a porta e lacra-a com teu anel, com o selo real. Amanhã cedo voltarás. Se descobrires que Bel não consumiu tudo, morreremos nós. Caso contrário, morrerá Daniel, por ter nos caluniado. Diziam isso muito seguros, porque haviam feito debaixo da mesa uma passagem oculta e secreta, por onde sempre entravam para comer as oferendas.
sacerdotes fraudulentos, Deus fraudulento, uma mentira, uma fraude. Sacerdotes falsos. Quando eles saíram, o rei aproximou de Bel a comida. Daniel mandou que seus criados levassem cinza e a espalhassem por todo o templo, na presença do rei somente. Saíram, fecharam a porta, a lacraram com o anel real, com o selo real, e foram embora. Nessa noite, os sacerdotes, segundo o costume, foram com suas mulheres e crianças e comeram e beberam tudo. O rei madrugou, e o mesmo fez Daniel. O rei perguntou: os lacres estão intactos? Ele respondeu: intactos, majestade. O selo real não foi violado. O selo real, conferido pelo anel do rei, não foi violado. Ninguém entrou aqui. Mal sabia o rei que havia uma passagem secreta por dentro do cômodo. Intactos, majestade. O selo real não foi violado. Ao abrir a porta, o rei olhou a mesa e gritou: Que grande és, Bel! Maravilhoso és, Bel! Que grande és, Bel! Não há fraude em ti. Verdadeiramente, tu és Deus. Que grande és, Bel! Daniel, rindo, segurou o rei para que não entrasse. Ele disse: Rei, olha ali o chão. Reconhece de quem são essas pegadas? O rei retomou: Estou vendo pegadas de homens, mulheres e crianças. Que negócio é esse? E, encolerizado e muito irado, o rei mandou prender os sacerdotes com suas mulheres e crianças. Mostraram-lhe a porta secreta por onde entravam para comer o que havia na mesa. O rei os fez executar e entregou Bel a Daniel. Daniel destruiu Bel com seu templo. Havia também um dragão enorme que os babilônios veneravam. Um grande dragão, como se fosse uma estrutura cheia de engrenagens, uma estrutura manipulável. Um robô rudimentar do tempo do mundo antigo, imaginemos. Uma traquitana. Havia também um dragão enorme que os babilônios veneravam. O rei disse a Daniel: Não dirás que este é de bronze. Está vivo. Olha lá. Se mexe até. Se abaixa, levanta, pega uma coisa, pega outra. Está vivo, come e bebe. Não podes negar que é um Deus vivo. Portanto, Daniel, adora-o. Daniel replicou: Eu adoro somente o Senhor meu Deus, que é o Deus vivo.
Dá-me permissão, majestade, e eu matarei o dragão, sem bastão nem espada. O rei respondeu: concedido. Então Daniel pegou piche, gordura e pelos, cozinhou-os, fez umas almôndegas e as atirou na boca do dragão. O dragão as comeu e rebentou. Foi destruído por dentro. As almôndegas estragaram as engrenagens do robô rudimentar do tempo do mundo antigo da Babilônia. Há 2.600 anos para trás em relação a nós. O dragão foi todo desmontado. Rebentou. Se espatifou no chão. Daniel sentenciou: era isso que veneráveis. Ao saber disso, os babilônios se enfureceram, se amotinaram contra o rei e disseram: o rei se tornou judeu, destroçou Bel, matou o dragão e degolou os sacerdotes. Tudo o que não podia acontecer, aconteceu. Na verdade, tudo o que não poderia acontecer, aconteceu. O rei foi convertido à religião dos judeus. Absorveu a cultura dos judeus. Os babilônios se enfureceram, se amotinaram contra o rei e disseram: o rei se tornou um judeu, destroçou Bel, matou o dragão e degolou os sacerdotes. Então, eles foram ao rei e exigiram: entrega-nos Daniel, se não quiseres morrer com tua família. Ou o Senhor nos entrega Daniel, ou nós tocaremos uma rebelião no reino. Nós nos amotinaremos contra o teu poder, ó majestade, a não ser que tu entregues Daniel a nós. Queremos a cabeça de Daniel. E Daniel apenas estava mostrando a realidade. Vendo o rei que o pressionavam com violência, forçado, entregou-lhes Daniel. Então atiraram Daniel na cova dos leões, onde passou 6 dias. Havia na cova 7 leões. Cada dia lhes atiravam 2 executados e 2 ovelhas. Nessa ocasião, não lhes deram nada para que devorassem Daniel. Deixaram os leões com extrema fome. Queriam a morte de Daniel. Queremos a morte de Daniel. Na Judéia vivia o profeta Abacuque. Nesse dia, tinha acabado de cozinhar um caldo e de dividir pães em pedaços numa cesta, e ia ao campo para levá-los aos ceifeiros. O anjo do Senhor ordenou a Abacuque: leva esse almoço a Daniel, que está na Babilônia, na cova dos leões. Abacuque respondeu: Senhor, nunca visitei Babilônia alguma. Nunca visitei a Babilônia, nem conheço essa cova. Então
o anjo do Senhor o pegou pelo alto da cabeça, segurando-o pelo cabelo, e voando com seu alento, o levou e o colocou diante da cova. Abacuque gritou: Daniel, Daniel, toma o almoço que Deus te envia. Daniel respondeu: Deus meu, tu te lembraste de mim, não desamparaste os que te amam. E levantando-se, pôs-se a comer. Enquanto isso, o anjo do Senhor devolvia Abacuque a seu país. No 7º dia, o rei foi chorar Daniel. Aproximou-se da cova, olhou dentro, e aí estava Daniel sentado. Com todas as suas forças gritou: Grande és, Senhor, Deus de Daniel, e não há outro Deus além de ti. O rei mandou retirar Daniel da cova e mandou atirar na cova os culpados pelo atentado, e no mesmo instante foram devorados em sua presença. E Daniel foi reconduzido ao seu cargo de servidor conselheiro do rei, servidor de assessoramento real. Consultor, Daniel, diplomata, promotor de justiça, estadista, gestor público, administrador de província, ministro de Estado. E agora vemos aqui Daniel como um consultor privilegiado do rei. É isso. Que legal. Uma narrativa muito interessante e que tem uma nota de rodapé muito rica. Vamos a ela. Um autor grego escreveu esta página de literatura cômica que conseguiu entrar em nosso cânon. Um autor grego escreveu esta página de literatura cômica que conseguiu entrar em nosso cânon. O relato é divertido e superficial. Inventam-se uns inimigos fáceis que são desmantelados com uma ironia simples. O autor não leva a sério seus personagens, nem o problema que encarnam. Estamos num clima ilustrado, no qual muitos pagãos estavam de acordo com os judeus, e estes podiam rir-se tranquilamente do culto idolátrico. Culto da tolice, adoração da tolice, adoração do ardil, adoração ao engano, adoração ao ardil, adoração à mentira, adoração à fraude. Não se pode comparar esta crítica com a crítica dos profetas, muito mais séria e profunda, quando o problema era vivo e transcendental. O ataque não se dirige apenas ao ídolo venerado, e sim muito mais à casta sacerdotal, que vive da fraude religiosa. Sacerdotes fraudulentos, filhos de Belial, sacerdotes da mentira.